Oi, meu nome é Mariane e eu vou falar quem foram os bandeirantes. Os bandeirantes foram exploradores e desbravadores do Brasil colonial, originários principalmente em São Paulo, que desempenharam um papel fundamental na expansão do território brasileiro durante os séculos 16 e 17. Eles eram, em sua maioria, sertanistas, que são pessoas acostumadas a viver no interior do Brasil, e formavam grupos conhecidos como bandeiras, que se aventuraram pelos sertões em busca de riquezas, como ouro, pratas e pedras preciosas, e para capturar indígenas para o trabalho escravo. E existem três tipos de bandeirantes: os bandeirantes de apresamento, que focavam na captura dos índios para o comércio de escravizados, os bandeirantes de exploração, que buscavam riquezas minerais e novas terras para o Império Português, e os bandeirantes de fundação, que estabeleciam vilas e cidades em terras interioranas, que, embora tenham sido importantes para a expansão territorial do Brasil, os bandeirantes também são conhecidos por suas ações violentas contra os povos indígenas, muitas das vezes resultando em massacres e escravidão. E a contribuição deles para a ocupação do interior do Brasil é a formação do território brasileiro, que é um aspecto central da história colonial, mas seu legado é controverso devido ao impacto negativo sobre as populações indígenas. Oi, meu nome é Mariana e vou falar um pouco mais sobre as expedições dos bandeirantes. Como já dito, eles foram os exploradores que desempenharam um papel central na expansão territorial do Brasil colonial entre os séculos XVI e XVIII. As suas expedições, que elas são conhecidas como entradas, e têm e bandeiras, elas tinham objetivos como a busca de riquezas minerais, a escravização de indígenas, a destruição de quilombos e a exploração de novas terras. Apesar de contribuírem para o crescimento do território brasileiro, suas ações frequentemente resultaram em violência contra os povos indígenas e destruição de comunidades locais. Entre os bandeirantes mais notáveis está Domingos Jorge Velho, conhecido por liderar a destruição do Quilombo dos Palmares em 1694, um dos maiores símbolos de resistência negra no Brasil. Manuel Borba Gato destacou-se pela exploração de minas de ouro na região de Minas Gerais, enquanto Antônio Raposo Tavares liderou uma das maiores expedições. A bandeira de Raposo Tavares, que percorreu vastas áreas do atual Brasil, Paraguai, Bolívia e Peru, destruindo missões jesuíticas e escravizando milhares de indígenas. Já Fernão Dias Paes Leme, conhecido como o Caçador de Esmeraldas, realizou longas expedições em busca de pedras preciosas, embora tenha encontrado apenas turmalinas verdes. Por sua vez, Bartolomeu Bueno da Silva foi fundamental para a exploração do interior de Goiás e na descoberta de jazidas de ouro. As expedições bandeirantes contribuíram para a ampliação do território brasileiro para além dos limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas, consolidando áreas que hoje compreendem o estado como Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Paraná e outros. Além disso, fundaram várias cidades no interior do Brasil, como São Paulo, Cuiabá e Goiânia. No entanto, o legado dos bandeirantes também inclui aspectos negativos. Eles foram responsáveis pela escravização de milhares de indígenas, destruição de aldeias e missões jesuíticas e pela imposição de um modelo de exploração predatório. Apesar de sua importância para a economia colonial, especialmente com a descoberta de ouro e pedras preciosas, suas ações tiveram impactos devastadores sobre as populações nativas e quilombolas, deixando marcas profundas na história do Brasil. Os bandeirantes tiveram um papel crucial na descoberta de minas de ouro e pedras preciosas, principalmente em regiões como Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Essas descobertas impulsionaram a economia colonial no século XVIII, atraindo migrantes europeus e intensificando a ocupação do interior do Brasil. Como consequência, a capital da colônia foi transferida do Salvador para o Rio de Janeiro, devido a proximidades com as regiões mineradoras. Além disso, o ciclo do ouro gerou um forte desenvolvimento econômico, promovendo a criação de cidades e vilas no interior.
como Ouro Preto. No entanto, essa exploração também trouxe desigualdades sociais e exploração de mão de obra, especialmente os africanos escravizados, para sustentar as atividades mineradoras. Essa etapa histórica foi fundamental para interagir economicamente com o interior do Brasil ao restante da colônia e consolidar o território brasileiro. A mistura cultural promovida pelos bandeirantes foi fundamental para a formação da identidade do Brasil. Muitos deles eram mestiços, descendentes de portugueses com indígenas, e em alguns casos também havia influências africanas. Durante as expedições, os bandeirantes incorporaram conhecimentos indígenas, como técnica de caça, navegação e sobrevivência, além de adotarem palavras do tupi que influenciaram o português brasileiro. Assim, os bandeirantes não foram apenas desbravadores, mas agentes de fusão cultural, deixando um legado, contribuiu para a diversidade étnica e cultural do Brasil atual.